Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Hoje vamos fazer um compilado dos fatos mais marcantes para mim do que aconteceu desde a prisão do Bolsonaro no sábado, e vamos ver também como a mídia inverteu tudo isso, fazendo um homem bom que sempre fez o bem para o seu país ser perseguido e odiado por gente que se deixa levar por certas narrativas até celebrarem a sua prisão. Mas antes é preciso mostrar quem está por trás desse grande homem. Nós entendemos que hoje nós estamos vivendo uma guerra espiritual. É o bem contra o mal. E nós não vamos retroceder, nós vamos continuar, nós vamos avançar. O inimigo não vai nos paralisar. E a gente tem que orar também pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Hoje, dia 22, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes, ele age com simbologia. Quando multou o Partido Liberal, multou em 22 milhões. Hoje, dia 22, está sendo preso. Mas Alexandre de Moraes, eu peço que Deus tenha misericórdia da sua vida. E que você venha se arrepender de todos os seus pecados. Que você venha largar, deixar a iniquidade de lado. Assim como Deus transformou Saulo em Paulo, eu sei que Deus vai transformar a sua vida. Eu abençoo a sua vida, abençoo a vida da sua esposa, dos seus filhos. E abençoo a todos aqueles que têm nos perseguido. Pois é, que Deus abençoe a todos que nos têm perseguido, e abençoou Alexandre de Moraes, sua esposa e filhos. Mas que mulher é essa, hein? Não é à toa que é dito que atrás de todo grande homem tem sempre uma grande mulher. E Michele Bolsonaro prova mais uma vez que é uma grande mulher, mulher de Deus. Imagina se a prisão fosse com Lula, o que a dona Esbanja da Silva teria dito, não é mesmo? Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Pois é, mas apesar do assunto não ser esse, essa é uma grande diferença que precisa ser mostrada e exaltada aqui. Afinal de contas, Michele Bolsonaro, nossa eterna primeira-dama, fala em perdoar, abençoar e até transformar a vida do Alexandre de Moraes, enquanto esse persegue o seu marido, sua família, e que uma rapariga de porta de cadeia que pegou um velho cachaceiro ladrão só sabe xingar e dar gafe sem parar. E por isso mesmo eu tinha que começar esse vídeo por ela, Michele Bolsonaro, porque era preciso dar um grande destaque para essa grande mulher de Deus, não é verdade? Afinal de contas, abençoar quem te persegue e comete grandes injustiças não é para qualquer um. Mas dito isso, agora sim vamos à verdade sobre a prisão do Bolsonaro, sua conduta sobre a tornozeleira eletrônica, a cortina de fumaça criada e toda a ignorância dos esquerdistas de plantão que ainda acreditam que Bolsonaro é o culpado por 700 mil mortes da Covid no Brasil. Mas fato é que a prisão do Bolsonaro já estava sendo planejada há muito tempo, talvez até mesmo desde quando Lula ganhou a eleição, fraudada, e por isso mesmo Bolsonaro saiu do país, também por não querer, com todo respeito, entregar a faixa para ladrão. Mas as máscaras do Moraes dessa mídia porca cai por terra quando Bolsonaro diz que ele próprio quem chamou a polícia por mexer na tornozeleira eletrônica devido a um surto psicótico. Vamos entender melhor tudo isso aí no termo de audiência de custódia, onde, de acordo com a ata da audiência, a juíza perguntou a Bolsonaro sobre o episódio em que ele tentou avariar a tornozeleira eletrônica. Em resposta, o depoente respondeu que teve uma certa paranoia de sexta para sábado em razão de medicamentos que tem tomado receitados por médicos diferentes que interagiram de forma inadequada, pregabalina e sertralina, que tem um sono picado e não dorme direito, resolvendo então com ferro de soldar mexer na tornozeleira, pois tem curso de preparação nesse tipo de equipamento de operação. Afirmou o depoente que por volta da meia-noite mexeu na tornozeleira e depois, caindo na razão, percebeu o que estava fazendo e cessando o uso da solda, ocasião em que comunicou os agentes da sua custódia. Pois é, tá bom para vocês? Foi o próprio Bolsonaro quem avisou o pessoal da polícia que estava ao redor da sua casa, que ele quem mexeu na solda. Só aqui já cai por terra essa fábula do Moraes, que era preciso prender Bolsonaro porque ele violou a tal da tornozeleira eletrônica. Mas continuando com o depoimento, o depoente Bolsonaro afirmou que continuou a mexer com a tornozeleira tarde da noite e parou por volta da meia-noite. Informou que as demais pessoas que estavam na casa dormiam e que ninguém percebeu qualquer movimentação. O depoente afirmou que estava em alucinação de que tinha alguma escuta na tornozeleira, tentando então abrir a tampa, que para mim foi o que realmente aconteceu. Continuando, o depoente afirmou que não se lembra do surto dessa natureza em outra ocasião. O depoente afirmou que passou a tomar um dos remédios cerca de 4 dias antes dos fatos que levaram à sua prisão, que prova que Bolsonaro
está completamente debilitado na sua saúde e agora com a mistura dos remédios está ficando debilitado mentalmente, causando um surto temporário, inclusive na voz dele se vê claramente que ele não está bem. Equipamento 85916-5. Você usou alguma coisa para queimar isso aqui? Tinha ferro quente aí. Ferro quente? Curiosidade. Pois é, e vocês veem aí que ele diz curiosidade, né? Mas dá para ver muito bem que a sua língua está completamente enrolada. Que ferro foi? Ferro de passar? Não, ferro de solda. Ferro de solda, aquele que tem uma ponta? Sim. Tá certo. O senhor tentou puxar a pulseira também? Não. Não? Eu rompi a pulseira, tranquilo. Tá. E mesmo assim, quando pergunta sobre a pulseira, ele responde com a voz totalmente embargada. Não rompi a pulseira não, fica tranquilo. Pois é, quem quer fugir não solda a tornozeleira, né? Mexendo na caixinha, correndo o risco até de se queimar, mas corta a pulseira, né? Agora o policial que foi ver a pulseira não mostrou, né? Que foi que o Bolsonaro quem chamou ela e a polícia para falar e mostrar sobre a tornozeleira que ele mexeu. Então ela falou, mas a mídia em colui com o ministro da toga, né? Mandou cortar essa parte para aproveitar esse fato como mais uma narrativa falsa para a prisão e já estava certa de Jair Bolsonaro. Mesmo porque quando Bolsonaro mexeu na tornozeleira já era meia-noite do dia 22. E mesmo que o Moraes tenha expedido o pedido de prisão de Bolsonaro no dia 21 por causa de um clamor de orações que começaria no dia seguinte, né, 22, ou mesmo que fosse no dia 22, ou seja, depois de Bolsonaro mexer na tornozeleira eletrônica em plena madrugada, o que é de espantar qualquer um é a agilidade com que agiu a Polícia Federal, estando já às 6 horas da manhã, acordando Bolsonaro, depois dele mesmo ter chamado a polícia mencionando o ocorrido. E para os esquerdistas de plantão que acham que isso não é verdade, foi Bolsonaro quem chamou a polícia, então por que a polícia não o contestou até agora? Afinal, tanto a Polícia Federal como o senhor ministro Alexandre de Moraes agem rápido e, pelo visto, o careca da toga fica acordado até de madrugada só para saber do Bolsonaro, né? Digo isso já que o próprio cronograma da matéria diz que o pedido da Polícia Federal foi enviado ao STF. O documento destacava que a concentração de apoiadores poderia se estender por muitos dias, seria semelhante aos acampamentos aos militares de 2022. E no sábado à meia-noite, o Centro Integrado de Monitoração Eletrônica ligado à Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal comunicou ao ministro Alexandre de Moraes a tentativa de violação da tornozeleira eletrônica usada pelo Bolsonaro. O dispositivo precisou ser trocado pelos agentes, né, que faziam um monitoramento da prisão domiciliar. E a 1h da manhã, ou seja, na madrugada, o procurador-geral, né, Paulo Gones, já foi acionado e assinou um parecer afirmando que a PGR não tinha oposições ao pedido da Polícia Federal. E a prisão preventiva foi decretada já por Moraes, né, na plena madrugada. Puxa, mas esse pessoal trabalha em plena madrugada, o Xandão estava lá redigindo a sua decisão em prender Bolsonaro. O ministro ainda teve a cara de pau de usar a violação da tornozeleira como uma tentativa de garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada pelo Flávio. O documento também cita o caso do deputado federal Alexandre Ramage, né, que teve a prisão decretada na última quarta-feira, onde ele fugiu para os Estados Unidos, né? Mas no sábado às 6 da matina, os policiais federais já chegam no condomínio, né, de Brasília para prender o Bolsonaro. Parabéns à Polícia Federal, né? Parabéns ao Alexandre de Moraes. Vocês são feras para caçar um cara que já está preso em sua própria casa, cercado de policiais, que avisa que mexeu na sua tornozeleira, deixando-a danificada, e vocês chegam para prendê-lo às 6 da manhã. Isso que é demais, mas eu só queria saber quem que ligou à meia-noite de sábado para avisar o Xandão sobre essa tornozeleira e quem foi que fez esse parecer a 1h da manhã. Agora, quanto ao Banco Master, que só desviou 16 bilhões de reais, nós vamos ver toda essa agilidade também na
na devolução de dinheiro, como estamos vendo na prisão Bolsonaro? Será que o senhor ministro Alexandre de Moraes vai agir com total parcimônia, tendo a sua mulher e seus filhos como advogados desse banco? Ou por que não dizer também dos seus próprios encontros com o dono desse banco, na charutaria Caruso, né? Será que falei demais? Pois é. Mas isso todos os funcionários que trabalham lá sabem, né? Só alguém fazer uma pesquisa por lá fica a dica. Bom, mas por falar em escândalo, né, o que não dizer dessa COP30, né? Onde o governo Lula gastou mais de 5 bilhões de reais para dar o maior vexame mundial da história do nosso Brasil. Falar mais uma vez em escândalo, tem o escândalo do INSS, né, que desviou 90 bilhões de reais dos aposentados só depois de muita luta para aprovar uma CPI totalmente contestada pelos partidos da esquerda. Estamos chegando em alguns culpados. E a pergunta que fica é: não seria toda essa correria para prender Bolsonaro uma cortina de fumaça para desviar por completo a atenção e holofotes da mídia, visto que pelo menos sobre o Banco Master não me parece que é só a sua mulher e filhos que estão envolvidos, não. Mas que tem gente muito graúda que eles isso têm. Mas enquanto os caras roubam e desviam bilhões por aí, tem gente preocupada com a prisão do Jair Bolsonaro, um cara que não roubou e nem deixou ninguém roubar. Mas por causa da narrativa dessa mídia canalha e nojenta, fez idiotas de plantão caírem na conversa que Bolsonaro quem matou 700 mil pessoas na pandemia, como disse o infiltrado que se diz líder evangélico que entrou no meio do clamor por Bolsonaro. Nós temos orado por justiça nesse país. Nós temos orado para que aqueles que abrem covas caiam nelas não mortos, porque não é isso que a gente deseja. A gente deseja que sejam julgados e condenados pelo mal que fizeram, como seu pai, que abriu 700 mil covas durante a pandemia, seja julgado pelo devido processo legal, tenha seu direito de defesa, mas que seja condenado e responda pelo que cometeu, assim como todos os aliados que compuseram essa horda de mal contra o nosso Estado. Sai fora! Volta pra cá, deixa Pois é, vou te falar, hein, ô carinha burro, mas tem coragem, hein? Mas do que adianta coragem para falar que Bolsonaro cavou 700 mil covas? Isso aí é só para ganhar holofotes dessa mídia podre e canalha que sempre acusou Bolsonaro disso. E usou qualquer gafe do Bolsonaro, que é um ser humano comum, comete erros como todos nós, para dissimular suas falas, fazendo verdadeiros idiotas caírem nas narrativas que criam. Afinal de contas, Bolsonaro comprou mais de 500 milhões de doses das picadinhas, só não comprou antes. Por quê? É preciso dizer que existia uma cláusula de irresponsabilidade por eventuais efeitos colaterais, né, que causou obstáculo entre o governo federal e a Pfizer. Então vê se acorda o povo brasileiro e deixa de ser trouxa de acreditar nessa mídia podre e nojenta. E agora chegou a hora da verdade, a hora de pôr à prova os nossos deputados para fazerem a verdadeira justiça nesse país, que é primeiramente cuidarmos de todos os nossos irmãos presos injustamente por um sistema demoníaco que só quer roubar nosso dinheiro e tirar a nossa liberdade, libertando Bolsonaro e todos os presos políticos do 8 de janeiro. Depois sim, vamos tratar de punir os verdadeiros responsáveis, seja pelas 700 mil mortes na pandemia, seja pela roubalheira do INSS ou Banco Master e seja por todos os casos que esse desgoverno está fazendo em nosso amado Brasil. Então com vocês, segue a convocação do deputado Gustavo Gaia. Acabei de sair da reunião agora do PL, nós tivemos aí uma participação maciça de deputados e senadores, inclusive deputados estaduais e vereadores do Brasil inteiro participaram. Foi uma reunião, gente, de 3 horas e meia, onde nós debatemos qual seria o melhor caminho, o melhor procedimento a ser tomado nesse momento. E a nossa conclusão é: quarta-feira nós vamos votar a anistia. O Hugo Mota iria viajar, cancelou a sua viagem, ele iria para a Itália para encontrar com o Papa, decidiu ficar, porque ele entendeu que esse momento é um momento muito importante. Então, não dá tempo de fazer uma manifestação, de fazer uma mobilização popular até quarta-feira, que é depois de amanhã. O que nós precisamos? De oração. Nós precisamos que todo mundo, todas as cidades, todos os estados do Brasil se curvem, dobrem os joelhos em oração para que a gente consiga os votos necessários. Segundo, mobilização com os deputados dos seus estados. Eu preciso, e isso é muito importante que vocês escutem. Por favor, fale com os deputados dos seus estados. Peça para que eles, nesse momento, pensem no Brasil,
Pense em acabar com o sofrimento de um homem inocente, que nós temos agora uma possibilidade de avançar em acabar com essa injustiça. Então entre nas redes sociais dos seus deputados, ligue no gabinete, mande e-mail, converse de forma educada, sem ataque, sem agressão, e implore, peça, por favor, que nós consigamos os votos necessários para a gente poder aprovar a anistia. É isso aí, um forte abraço, fique com Deus, que Deus os abençoe nessa nova empreitada, nesta quarta-feira. Amém.